Fala galera, hoje a gente vai mostrar para vocês a cidade de Santiago aqui na Espanha. E para quebrar um pouco aquele clima de Santiago é uma cidade antiga, histórica, religiosa, é parada no tempo, a gente já iniciou aqui na frente do hospital, olha, para mostrar aqui um pouco de modernidade para vocês. É uma cidade que tem um mix de ser uma cidade histórica, de ser uma cidade que preserva a cultura, mas ao mesmo tempo de forma alguma ficou parada no tempo. Para vocês terem ideia que esse é uma das notas mais altas de hospital que eu vi aqui na Espanha, tá com uma avaliação de 3,8 do total de 5, e o nosso foco é mostrar a cidade para vocês. A gente vai mostrar um pouco de turismo, mas a gente vai entrar no meio da cidade, a gente vai conversar sobre emprego, vai conversar sobre valor de imóvel, vai conversar sobre lazer. Esse vídeo é para quem está pensando em turistar ou morar aqui na cidade. Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro e quem está gravando aí para vocês é a Aline. Nós somos um casal que mora no motorhome e viaja pela Europa mostrando as melhores cidades para vocês. E esse hospital é bem grande, eu esqueci de mencionar para vocês, é um hospital público, tá? É um hospital universitário. Além dele, eu também vi que tem um hospital distrital, que também está registrado como público, e vi, acho que uns 2 outros hospitais particulares, clínicas. Então o atendimento aqui, pelo menos para quem precisa de atendimento básico de saúde, tem sim. A cidade de Santiago, ela fica no noroeste da Espanha, tem uma população de 100 mil habitantes e a idade média aqui é 46 anos. Porém, galera, vocês vão ver no decorrer do vídeo que aqui não parece ser uma cidade idosa. Ela é uma cidade viva, uma cidade com muito comércio, uma cidade jovem por 2 motivos. O primeiro, é uma cidade universitária, então o fluxo de estudantes aqui é muito grande. Tá? A gente vai mostrar para vocês ali residência universitária, vai mostrar para vocês a universidade. E outro motivo são os peregrinos, né? Aqui é uma cidade religiosa, uma cidade que muita gente coloca como ponto final de uma caminhada imensa que faz aqui pela Europa, da França, da Espanha, de Portugal. Então a dinâmica da cidade, a dinâmica da idade vive mudando. Eu até vi uma outra curiosidade, eles fizeram um investimento de quase 29 milhões de euros para a instalação de uma equipe com prótons ali, que trabalha com prótons para um tratamento de pacientes oncológicos. Então é um investimento bem diferente, né? É um investimento... Então isso justifica a nota do hospital ser tão alta. Ou seja, aqui, Álvaro, tem até escrito assim, ó, por uma atenção oncológica avançada. Então acho que eles estão... foi até cofinanciado pela União Europeia. Significa que é uma cidade que está procurando investimento, que está procurando se modernizar. E vocês perceberam que dá para entender a placa? Que aqui se fala o galego. Aqui na região da Galícia se fala o galego, que é uma mistura ali do português com o espanhol. Então você consegue entender e se comunicar mais facilmente aqui. Apesar de que aqui você vai ver ouvir muito francês, muito inglês da Inglaterra, inglês dos Estados Unidos. Você vai ouvir várias línguas porque, como eu mencionei para vocês, aqui é uma cidade que vem muitas nacionalidades. É uma cidade religiosa que muita gente vem aqui pagar promessa, fazer um caminho de superação. É uma mistura aqui. E é interessante também porque as pessoas sempre perguntam se tem transporte público, né, se é eficiente. E olha só, aqui na frente do hospital, inclusive está saindo aqui um ônibus, vocês veem dois autocarros, 2 ônibus bem na frente do hospital. Então, assim, eu acho que o sistema de transporte até funciona aqui, né? Acho que a princípio você consegue chegar em todos os cantos, é o que a gente vai descobrir, de ônibus. Mas vamos dar uma volta para ver se esses ônibus circulam pela cidade toda. E essa cidade aqui, perto do hospital, ela já é bem mais nova, né? Tem uns apartamentos bem mais modernos. Como eu falei, acaba quebrando aquela ideia de que é uma cidade religiosa antiga, uma cidade medieval. Tem muito mais coisa além disso. E ó, a gente tá andando um pouquinho aqui, eu já cansei, porque ó, é muito sobe e desce, ó. Aqui a cidade ela é totalmente íngreme. Se você vier para cá, tenha em mente que você vai cansar andando de um lado para o outro, porque ela é bem, eu diria ali que é 70% inclinada e 30% só plana. Vamos aproveitar também e falar um pouquinho da parte histórica. Essa região, antigamente, era uma região esquecida. Ninguém nem queria saber dela, era uma região totalmente sem importância. E aí o rei da época, ele inventou, ele relatou que um dos apóstolos estava enterrado aqui.
Aí hoje isso aí é um objeto de debate entre as pessoas, se realmente está ou se não está. Porém a região se destacou, ela explodiu, muita gente começou a fazer esse caminho de peregrinação. Aqui é um caminho importante europeu, né? Só ficou na época atrás de Roma e de Jerusalém. E aí o que acontece? Eu até procurei alguns relatos de pessoas que fazem esse caminho, galera. E eles dizem que é um caminho, sobretudo de fé, é um caminho de superação. Que você começa com uma mochila grandona e ao longo da caminhada você vai deixando as coisas pelo caminho, vendo que aquilo que você trouxe não era necessário e acaba virando uma chave espiritual na sua vida. De que você não precisa de muita coisa para enfrentar os desafios que virão pela frente. Então é um mix de superação e de religiosidade. Olha os ônibus passando aqui, a gente já está numa outra parte da cidade, ó, ônibus passando, construção nova. E o que me chamou a atenção aqui, muita gente escolhe a Espanha para viver, a região da Galiza, pela proximidade com a cultura brasileira. Eu já falei que o idioma falado aqui é o galego, que é muito próximo ao português, mas por exemplo, olha essa festa aqui, olha, São João, que é o nosso São João no Brasil. Aí aqui é a fogueira, tem programação aqui muito parecida, tem aquelas barraquinhas de comida, é muito parecido. E galera, eu vou ser honesto com vocês, a gente vai até fazer um vídeo sobre isso, a gente já está há alguns anos morando aqui na Europa e tem certas coisas que a gente sente falta, com o passar do tempo a gente vai sentindo falta, emocionalmente é pesado, tá? A gente, poxa, tô perdendo aqui a Copa, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, foi quase a estreia da seleção brasileira, já passou a estreia da seleção brasileira. E cara, não é a mesma coisa assistir a Copa, torcer pelo Brasil aqui na Europa e torcer pelo Brasil, sabe? Aquela Parece pessoal que é mais frio, né? É muito frio, você sente aquele, ainda mais aqui na Espanha, que aí já diria que não tem quase ligação nenhuma. Até em Portugal ainda tem um pouquinho, mas aqui na Espanha não. E quando você vê esse tipo de evento, parece que dá uma assim, poxa, olha, um negócio parecido, vamos ver como é. Isso faz muito sentido na mudança. A gente fala muito aqui no canal sobre valores, sobre estrutura da cidade, mas o mental, essa saudade dos costumes, saudade da comida, isso acaba pesando também. É verdade. E assim, uma coisa que a gente vê muito é que os brasileiros, e nisso a gente se inclui também, quando tá no planejamento, a gente fica muito naquele negócio, eu vou morar num lugar novo, eu vou morar na Europa e tudo, e você, não é que você viva numa ilusão, mas você pinta um pouquinho mais colorido do que realmente é. E aí quando você bate na realidade, não é, Álvaro? Você sente falta de muita coisa, você aprende a dar muito mais valor às coisas que você tinha no Brasil, que antes você não dava tanto. Então é uma coisa assim que realmente você tem que aprender a ser imigrante. Ser imigrante eu acho que todo imigrante deveria ganhar um prêmio. Abrir o sinal. Depois que passa aquela empolgação, que aí você sente, pô, eu tô trabalhando aqui, eu tô vivendo aqui, eu tô criando a minha família aqui, aí isso começa a pesar um pouco, porque, por exemplo, nós somos do Pará e a gente sente muita falta... Ai, fechou, gente. Corre. A gente sente muita falta das comidas típicas. Então, eu era muito acostumado a tomar açaí, e açaí da polpa mesmo, não é esse açaí que vende no supermercado. Tacacá, maniçoba, que é aquela planta venenosa que você não ferver 7 dias, você comer antes, você morre. Então a gente sente muita falta da cultura, dos costumes, das festividades brasileiras. Das praias. Sem mentira nenhuma, galera, aqui não é puxando o saco, não. O brasileiro é um povo mais feliz do que praticamente, sei lá, 90% dos outros povos. O brasileiro sabe festejar, o brasileiro sabe enfrentar as dificuldades, não desmerecendo nenhuma cultura. Mas a gente... Álvaro, rapidinho, eu acho que é porque como a gente nasce, entre aspas, na merda... A gente já nasce lascado, né? A gente tem que rir, tem que fazer piada com tudo, a gente tem que superar. Aquele negócio é rir pra não chorar. Eu acho que essa é a frase que determina o brasileiro. Eu até brinco, né, que o brasileiro ele já nasce mestrado em marketing, porque ele pega qualquer coisa e consegue vender para o outro. Inclusive, eu tenho até um negócio interessante para falar para vocês. Deixa eu virar aqui para mim. Quando a gente foi apresentar o nosso projeto do Made In lá pro pessoal do Made In... O projeto do canal aqui. O projeto do canal, isso, 2 em Portugal. Eu citei assim que a gente não tinha no Brasil tanto apoio para os empresários, né? Que no Brasil eu vim de uma família de empresários e tudo, e aí a gente sente a falta desse apoio.
Aí ele até falou pra gente, mas o brasileiro é tão criativo, como que vocês não têm apoio? Isso o português falou pra gente, né, que estava analisando o nosso canal, analisando o nosso projeto. Ele falou assim, vocês são muito criativos e eu não consigo entender o porquê que não tem apoio. Então, assim, isso é um diferencial que a gente vê até que outros povos reconhecem no brasileiro, que é a criatividade. Bom, para chegar aqui até a cidade, eu vou dar como referência, a gente está na Espanha, a capital Madrid. Não tem aeroporto aqui próximo, tá? O aeroporto mais próximo internacional é o de La Coruña. Dá mais ou menos, sei lá, uns 40, 50 minutos de distância daqui. Então, é a cidade vizinha, né, Álvaro? É a cidade vizinha aqui do lado. Dá para você chegar de ônibus, tá? O bilhete custa ali em torno de uns 20 e poucos euros, dependendo da data que você escolher. 22 euros, 27, 25, varia um pouquinho. E vai demorar ali em torno de 8 horas e 30. Vindo de carro, você vai demorar ali umas 5 horas e 30. E a outra forma de chegar aqui é onde a gente está aqui, na frente da Estação Internacional de Santiago. Tá? Intermodal, acho. É intermodal, acho que aqui deve ser trem e deve ser o ônibus também, deve chegar aqui. E de trem, aí, pelo que eu vi, pelo tempo até me assustou, né? É 3 horas e 30 para chegar até aqui e acho que é 27 euros o bilhete. E só pode ser trem-bala, porque para chegar de Madrid em 3 horas e 30 aqui, o maquinista vem zimbado. E o que impressiona é a quantidade de pessoas chegando e saindo daqui, né? Cheinho de gente. Tá parece um aeroporto. Pois é. Bem movimentado mesmo. Acho que essa foi uma das poucas estações que a gente viu. Olha aqui dentro! Parece um formigueiro. Gente, olha isso! Buen viaje. Gracias. Já sobe. E o centro aqui é bem desorganizado, né? É uma rua reta, aí você anda um pouquinho para o lado, já é uma rua em descida, aí anda para ali, já é um trevo, uma rotatória, que esqueça aquela ideia de cidades mais retas. Aqui é totalmente diferente, você até se perde, ó. As principais lojas que eu vi ali, Zara e outras lojas de roupas famosas e roupas de marca, não ficam exatamente no centro histórico, elas ficam um pouquinho para o lado, tá? Vou ver se eu circulo no mapa para mostrar para vocês onde é que é. É porque a cidade ela fica dividida, né, Álvaro, em duas partes. Dizem que uma é mais a parte histórica e a outra é a parte mais moderna. E o que divide a cidade é um parque que tem. Então... mas a gente ainda não conseguiu se entender direito na cidade. A gente está andando aqui, indo pelos cantos, mas ainda se perde, erra a rua e troca, e era para subir e descemos, e tá uma doidice aqui. Mas vamos tentando entender a cidade para passar a sensação para vocês. Inclusive a gente está passando na frente da Zara agora. Bem que é um parque também aqui na frente. Apesar de ter uns parques ou outros, a gente não sentiu tão arborizada assim a cidade. Não sei se tu teve essa impressão também, Álvaro. Realmente não tem muitos parques aqui. A região da Galiza, em muitas cidades aqui, eu sentia falta um pouco de ter mais áreas verdes para você circular. O parque que divide a cidade da parte antiga e da parte nova é esse aqui, é o Parque Alameda. Em relação ao clima, a gente está gravando aqui já praticamente no verão,
A temperatura média aqui fica em torno de 5 a 25 graus Celsius. Não é uma variação tão grande. Hoje está marcando aqui próximo dos 30 graus. Não venta muito, tá? Eu estou sentindo um pouco de calor, incomoda um pouco. No verão deve fazer muito mais calor, então estejam preparados aqui. Eu acho que a melhor época para visitar os países europeus é a primavera, tá? Então anota aí, se vocês vierem passear, venham na primavera. A gente vai sentar aqui num banco para contar uma história legal para vocês. Na época medieval, esse Parque Alameda era o Tinder dos nobres. Então vinham para cá a nobreza, vinham para cá as pessoas, e eles trocavam olhares, conversavam, aqui por aqui que ocorriam os encontros amorosos. Deve ser bem parecido com Bridgerton, aquela série famosa da Netflix, que eles mostram os nobres andando pelos parques. Eu imagino como deve ser. É, que para você marcar um encontro, para você se conhecer naquela época era parque, você vinha para o parque. Hoje você vê na internet, mas naquela época era parque. Então tinha o banco dos namorados, ele era meio inclinado assim exatamente para as pessoas ficarem próximas e conseguirem conversar sem que as outras pessoas ao redor conseguissem entender. Então você conseguia conversar baixinho, meio cochichando, e a outra pessoa que estava com você entendia. Ou seja, era um banco à prova de fofoca. Olha só a tecnologia que tinha. E a gente estava dando uma volta aqui pelo parque. E olha, isso aqui é uma escola infantil. Eu pensei que era, sei lá, algum prédio do governo. Legal, que bonito uma escola infantil. Né? Falando um pouquinho de escola, né? Aqui tem todos os níveis de ensino. Mais um pouquinho lá para frente a gente ainda vai mostrar a universidade para vocês, né? Eu até falei lá no início que é uma cidade bem jovem aqui. Ah, eu vou contar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que eu tenho um talento oculto? Eu consigo imitar grandes personalidades. Eu vou fazer uma imitação aqui e vocês vão deixar nos comentários. Vai ser fácil, porque vocês vão saber logo quem é que eu tô fazendo a imitação, porque eu faço tão profissionalmente que vocês vão entender. Então vamos lá. Ô louco bicho, essa fera aí, hein? Se vira nos 30, depois dos reclames do Plim Plim. Pronto, com certeza vocês já mataram a minha imitação, né? Se vocês gostarem dessa imitação, eu vou fazendo nos próximos vídeos eu vou fazendo umas novas aí. Deixa aí nos comentários. Adivinhem, tentem adivinhar de quem é, porque essa aqui foi difícil. E aproveita, já lembra de deixar o like e se inscrever no canal, que tem vídeos aqui todo domingo. Há outro costume legal que eu vejo aqui na Europa é nas praças, parques, assim, a gente vê muita gente sentada, descansando, às vezes está em família, fazendo piquenique. É legal, no verão principalmente, porque como fica quente, só vem para baixo de uma árvore que fica a tarde inteira e tem gente que dorme, lê livro e é tranquilo, é seguro, galera. Você pode trazer suas coisas aqui, ficar na manha que não vai passar ninguém ali, colocar uma arma na sua cabeça e levar todas as suas coisas. E saindo do parque, a gente já entra realmente na parte histórica, que é aqui onde você vai encontrar o frevo. Todo tipo de comércio possível, de comida, né? E gente de todo jeito, muitos peregrinos. E aqui é aquela estética medieval mesmo, tudo em pedra. E aí a gente está se dirigindo à catedral. Aqui nessa parte, eu vi muita gente comendo frutos do mar. Então tem muito restaurante de mariscos. Eu particularmente tenho alergia, então não posso comer infelizmente. Mas para quem gosta, aqui eu até me assustei, porque a gente tá próximo do mar, mas não tá no mar, né? Então até, caramba, como tem restaurante de frutos do mar aqui. Mas eu confesso para vocês que eu não gostei de uma coisa. Eles deixam em exposição, deixam presos os bichos nos aquários. Então eu vou ver se eu passo aqui na frente de um e eu filmo. Aí você vê o bichinho lá todo preso, não consegue nem se mexer no aquário e lá fica por tempos e tempos, já é de cortar o coração. Olha só, tem coisa mais junina do que maçã do amor? Aquela que a gente dava uma mordida só faltava quebrar o dente. Fazia muito tempo que eu não via isso. Nem eu legal. também. Tá 2 por 5, sai R$2,50 cada um. É na loja Sabor Espanha. Essa loja tem em todo canto, né, Álvaro? O cheirinho dela é bem gostoso. Alguns preços. Vamos ver. Caldo galego, 9 euros. Batatas, 9,50. Alho e óleo. Alho e óleo. Deixa eu pensar. Croquetas caseiras. 10,50. Tipo uma coxinha, né? Mas eu acho que são entradas, né, Álvaro? Acho que os pratos tá aqui, ó. Chiprons, eu não lembro o que é. Acho que é camarão. Não, é lula. Baby squid. É lula. Credo, lula. Salmão. Bacalhau. Polvo. Eu falei pra você, ó. Isso aqui basicamente tudo é frutos do mar, ó, só coisas do mar. Tem muitos aqui.
Mas vamos ver se a gente acha o que a gente disse que ia tentar encontrar, que eram os bichinhos vivos que aparecem aqui, que sempre tem exposição aqui. Se eu não A gente é muita gente. Se eu não me engano, é um restaurante mais bem aqui que a gente vê. É interessante que você vê o tempo inteiro peregrinos, pessoas chegando, pessoas saindo da cidade. Muito legal essa atmosfera. Olha, aqui era uma fonte antiga que tem uma história legal. E aí vocês vão entender por que é fácil de entender o galego. Ó, tem uma placa aqui contando a história. E olha como dá basicamente para você entender boa parte. Ó. Conta a lenda, acho que é jacobeia, que há quase 2000 anos, neste mesmo lugar, situado à beira da via romana que ligava Braga a Astorga, que são Braga em Portugal e Astorga na Espanha, tiveram uns bois que estavam transportando o corpo de Santiago, que é o nome da cidade, né, em homenagem a Santiago, filho de Zebedeu e irmão de João. A água brotou milagrosamente quando os animais, os bois, né, escavaram com seus cascos. E desde aqueles remotos tempos, os peregrinos que aqui passavam bebiam dessa água, né, dessa fonte. Então ela ficou por muito tempo aqui. Essa fonte foi famosa porque os peregrinos estavam passando. A gente já está quase no final do caminho, mais ali a catedral, vocês vão ver. Então os peregrinos se refrescavam aqui. Mas está vendo como não é difícil de entender o galego? Por isso que a gente sente essa proximidade com a cultura, né? O galego ele é muito próximo do português de Portugal e, consequentemente, a gente consegue entender. Porque também falamos português do Brasil, com algumas diferenças de Portugal, mas é fácil de se entender, de se comunicar, de ler aqui os menus nos restaurantes. Isso acaba dando uma sensação de que você está mais em casa do que em outras regiões autônomas da Espanha. Inclusive, a cultura do norte de Portugal é muito semelhante à cultura daqui da Galícia. As danças, tem aquele vira que eles fazem, é muito parecido, muito parecido. Ontem a gente estava passeando por aqui, não sei se a Aline vai conseguir colocar também. A gente gravou algumas músicas aí já, acho que é da época celta aqui, mas o pessoal animado, dançando. Então, vocês percebem que andando por aqui a gente percebe a alegria, né, chegou aqui o verão, o mês junino, o pessoal começa a se animar e fazer as coisas, ó. Galera, essa aqui é a parte onde todo o peregrino tem como finalidade, né? A cidade em si, que é o Caminho de Santiago, mas muito mais aqui na frente da catedral. É onde muita gente escolhe como ponto final da caminhada. É aqui, ó, tem muita gente, tem gente que faz de bike, tem gente que faz andando, mas a gente vê várias pessoas aqui tirando fotos. Essa aqui é a catedral, e a catedral é muito bonita, é muito detalhada. Foi uma das mais bonitas que a gente já viu. Eu acho que das que a gente já visitou, sem dúvida nenhuma, é uma das mais bonitas e das mais detalhadas, né? Na minha visão, tá? Isso aqui é minha opinião. Se compara muito com a Duomo lá de Milão, né? A Aline tinha até comentado ontem isso com a gente, que ela é muito bonita, né? Dá para ficar admirando, ó. Aí você vê a galera aqui descansando. Cheio de peregrinos. Né? Que aqui é onde o pessoal escolhe como caminho final. Mas ainda tem mais da cidade para mostrar. E aqui dá para até você fazer, ó. Tem um trenzinho ali no final, ó. Vamos ver se a gente chega perto antes dele sair. Que aí você compra o ingresso e vai passear pela essa parte mais medieval da cidade. Não é tão demorado. Inclusive, o nosso motorhome tá parado no caminho do trem. E toda vez que passa, o pessoal fica olhando lá pra gente. Só falta te dar tchau. Tchau! Eu fico morrendo de vergonha. Mas olha só, voltando aqui para arquitetura, olha só, gente. Eu vou dar até uma pausa para vocês verem com calma. Que coisa linda isso. E esse caminho, ele pode ser feito de várias cidades, de vários pontos, seja da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, de onde você quiser fazer, inclusive de Portugal. Na minha visão, pelo que eu vi, o de Portugal é mais fácil, porque boa parte é plana e você vai andando pela costa, onde é mais fresquinho, né? A Aline tem vontade de fazer esse caminho.
Eu também tenho vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa dificuldade porque eu tenho fascite plantar. Então quando eu começo a andar muito, a palma dos meus 2 pés começa a doer e é uma dor insuportável, que eu tenho que colocar os pés para cima para, sei lá, a circulação voltar ou então melhorar. Ou E seja, aí, imagina o esforço que o Álvaro faz para gravar esse vídeo para vocês, pessoal. tem horas que é meio cruel aqui, é porque vocês não veem, mas tem horas que a gente para ali no banco, eu descanso um pouco, alivia um pouco a dor no pé, mas se eu ando um pouquinho assim, começa a doer. Quando eu fui fazer a avaliação disso, porque até então eu não sabia que era fascite plantar, eu fui no médico lá em Santarém, ainda no Brasil, e acho que foi com 20 e poucos anos. Ó, ali que eu te falei Tocando uma das música músicas. celta. Bora por lá, É. Álvaro. Bora subir por lá. That's all right. You were exactly what we were doing. And you exactly what we were E esse instrumento aí é a gaita galega, tá? Não confunda, tem alguns outros instrumentos parecidos, mas essa aqui é daqui da região mesmo. Voltando lá para a história, né? Quando o médico me diagnosticou com fascite plantar, eu tinha 20 e poucos anos, ele se assustou, porque ele falou: Álvaro, essa doença normalmente ela dá em pessoas de 40 para 50 anos. É estranho tu tá com essa doença e não tem cura, tá? É só quando tá com muita dor, mete a injeção para aliviar, né? Eu nunca cheguei nesse limite de só passar dor com injeção, mas ele falou: olha, eu não sei que explicação é, mas eu sei porque eu tenho essa doença, galera. Porque eu sempre fui moleque de rua. Lá em Belém, quando eu morava num conjunto aberto, que era o bairro do Guamá, que era um dos bairros mais perigosos de Belém, tinha muita coisa acontecia lá. E eu, moleque lá com os meus amigos, a gente passava o dia inteiro correndo no asfalto, descalço. A gente brincava de pira-pega, pira-ajuda, pira-alta, cemitério, a gente fazia, era o dia inteiro. Sabe que moleque que deixa, se a mãe não chamar, fica na rua para sempre? Era mais ou menos isso que eu fazia lá. Então, por muitos e muitos anos eu corria no asfalto com o pé direto, né? Então eu acho que isso acabou prejudicando e depois de um tempo me atacou essa doença, né? Então acho que é por conta disso. E eu vim conversando com vocês e esqueci de gravar o restaurante com os bichinhos lá presos. Mas olha só, aqui tem mais uma obra para revitalização da Faculdade de Medicina e de Odontologia. E uma coisa que eu vi aqui na cidade, sendo sincero com vocês, eu pensei que era uma cidade assim histórica, medieval e só, que o pessoal só vinha, fazia aqui sua parte religiosa e ia embora. Mas eu vi muita obra aqui, galera, seja a construção de apartamento, seja a revitalização de obras públicas. Eu realmente me surpreendi. Tem uma certa dificuldade, como eu falei, é um sobe e desce muito grande, mas a cidade em si é muito bonita, ela está se tornando moderna, ela está aproveitando o turismo para se modernizar. E para quem pensa em estudar, por exemplo, é um local excelente, porque ó, tem faculdade na área de saúde, de medicina, odontologia, provavelmente deve ter engenharia, administração, provavelmente tem mestrado também aqui. Para quem pensa em estudar aqui, parece ser uma cidade interessante. A gente vai andar mais um pouquinho ali, que eu vi que tem muitas apartamentos universitários, que normalmente o preço do aluguel é muito mais barato para quem estuda, mas a gente vai lá mostrar para vocês e vai falar dos preços dos aluguéis aqui da região. Mas aqui é uma cidade que está se destacando aqui dentro da região da Galiza e continua crescendo. Já aproveitando também, vamos falar um pouquinho de emprego para quem pensa em morar aqui, né? Vamos lá, eu pesquisei algumas profissões que tem aqui e consegui ver o salário disponível para essas profissões. Então vamos lá. Socorrista do Caminho de Santiago, que eu acho que essa aqui é o que mais precisa, né? Ganha na faixa de uns 1.500 euros. Vi aqui também funcionário da Mercadona ganhando de 600 a 1.800 euros, tá? Porque a Mercadona ela tem vários tipos de contrato, part-time, full-time. Inclusive para estudante isso é muito interessante, porque o estudante não precisa ficar as 8 horas de trabalho, ele pode ficar só 4, pode fazer um trabalho mais que dê tempo para ele estudar e trabalhar e ganhar o dinheiro dele. Então eu acho interessante esse tipo de contrato aqui, a Mercadona normalmente tem isso. Também tem funcionário de limpeza, que aqui ganha na média também de 1.500 euros, tá? Eu sempre deixo essas vagas que eu procuro aqui
no site, e o site eu deixo na descrição. Então vocês podem dar uma olhada lá, ver quais são as vagas que estão disponíveis. Álvaro, eu sou carpinteiro, eu sou eletricista, eu trabalho com mecânica de carro, eu sou enfermeiro. O que tu me dizes dessa região? Dá uma olhada lá, se tem a vaga que você está procurando, se tem a vaga na sua profissão. Muitas delas têm salário, mas se não tiver, você pode entrar em contato com a empresa lá do RH da empresa, pedir mais informações, eles vão conseguir, para vocês terem uma ideia de quanto vocês ganhariam, tá? Lembrando, a gente sempre mostra as cidades, fala de emprego, fala da estrutura, mas a gente de forma alguma quer vender sonhos. A gente produz esses vídeos mais para dar um norte para vocês, para entenderem como é que funciona a dinâmica da cidade, se é legal para morar, se é legal para visitar. A gente de forma alguma quer que você largue tudo sem organização nenhuma para vir porque você viu algo aqui, um vídeo no YouTube. Não, a gente só está mostrando para vocês terem pelo menos uma direção caso tomem essa decisão. E olha só, Aline, até chamou a atenção, esse prédio todo envidraçado que vocês estão vendo aqui é a biblioteca pública, né? Fica bem perto aqui da universidade e de onde os estudantes ficam, mas para vocês verem, mais uma obra moderna aqui na cidade. E se vocês estão pensando, Álvaro, poxa, eu estou querendo morar na Espanha, eu estou querendo morar em Portugal, eu estou com muita dúvida, estou muito confuso, pode me ajudar com informações, o que eu devo fazer, o que é melhor para minha família? Galera, aqui no canal a gente tem uma assessoria, tá? Que é a assessoria de cidades, informações e custo de vida. É uma assessoria geral, tá? Eu sempre deixo também na descrição aqui as informações lá no nosso site, tem o valor, o que está incluso. E eu vou te ajudar, a gente vai fazer uma videochamada, eu vou te ajudar a tomar as melhores decisões, a ver mais ou menos o que tu busca, teu emprego, o que é melhor para tua família, tem filhos, universidade. A gente conversa sobre tudo e eu tenho certeza que o que eu falar nessa reunião vai te ajudar. Vou até deixar aqui nos comentários pessoas que já fizeram comigo e depois me deixaram feedback dessa reunião para mostrar como é efetivo essa minha experiência de anos morando aqui na Europa. Eu tenho certeza que o que eu falar vai dar pelo menos um ponto de esclarecimento para vocês. Aqui dá para vocês terem ideia da geografia da cidade, olha só. Para ali é montanha, aí a gente está numa parte mais alta, ali é mais baixo. Inclusive, vocês estão vendo aquele armazém ali com telhado verde? Ontem a gente estava lá e a gente, por uma grata surpresa, foi assistir os jovens, estava tendo um campeonato de basquete lá. Então os jovens estavam jogando tanto o time masculino quanto feminino. Acho legal isso, né? Porque dá integração, você vê os jovens se divertindo, competindo, né? Legal. Tinha até o time de Bilbao, a gente viu lá, eu acho que eram várias cidades concorrendo, inclusive o time de Bilbao. Tinha um menino também que era fera na cesta, ele pegava assim as de 13 e tchum, acerta, não errava uma, gostei só. A gente ficou um tempo assistindo e depois continuou, né? Para vocês verem como as crianças têm aqui a possibilidade de estudar, de fazer as coisas, de praticar esporte, ó. Aí aqui é subida, descida, subida de novo e mais subida para cá. Então é uma cidade cansativa. Aqui, apesar da gente ter visto um pouco de transporte público, mas ele não roda por todas as vias e constantemente. Então, Álvaro, aí na cidade é melhor ter um carro? Aqui eu já lhe aconselho a ter um carro, porque se você for fazer muita coisa andando aqui, você vai ficar cansado no dia a dia. Ainda mais com um sol desse na cara, ali, um calor exorbitante, vai lhe consumir muito. Então, se você precisa trabalhar, sair, eu acho que aqui é interessante você ter carro. Ou pelo menos um patinete, né? Um trotinete, algum meio de transporte, porque a pé fica um pouco complicado. Aqui tem muitos hotéis, esse aqui é o NH Collection Hotels, meu inglês afiado. Mas bem do lado aqui, ó, que eu falei para vocês, é a residência estudantil. Essa parte aqui toda é residência estudantil. Provavelmente um estudante, se for alugar um imóvel aqui, ele vai encontrar ali na faixa dos 450 euros, se duvidar é até menos. Porém, os apartamentos normais, né, para quem vai se mudar para a cidade trabalhar, o apartamento de um quarto fica ali na faixa dos 550 euros. O apartamento de 2 quartos na faixa dos 650 euros. E o apartamento de 3 quartos para quem já tem uma família grande, aqui na faixa dos 750 euros. Para comprar, galera, eu já achei uma cidade já um pouquinho mais cara, né? Pela fama, né, ela acaba se tornando um pouco mais cara. Que é o apartamento de um quarto ali na faixa dos 150 mil euros, apartamento de 2 quartos na faixa dos 170, 180
e de 3 quartos ali na faixa dos 210, 220, como eu falei, depende se é um imóvel mais novo, se é um imóvel mais antigo, isso vai variar no preço. É só para vocês terem como base que são esses valores que vocês vão se encontrar aqui. Então, a maioria dos empregos aqui paga ali na faixa dos 1.500 euros. Se você vier sozinho e pegar um aluguel ali na faixa dos, sei lá, 650 euros, ainda sobra um bom valor para você se manter aqui, para as compras, para passear, né? Então é um valor razoável. Essa parte aqui é tranquila, a gente não parou, a gente tem um ponto específico do motorhome aqui, mas como a gente vinha gravar, a gente achou mais tranquilo para ali, ó. A gente parou ali nos estacionamentos, aqui tem um parque, só não fica muito bem localizado porque não tem supermercado, não tem nem cafeteria aqui perto. Mas é um ponto para se parar aqui do lado da onde ficam as residências estudantis. Pessoal, e antes de fazer o encerramento, queria falar para vocês que a gente achou um lugar muito bacana aqui em Santiago, é na área metropolitana de Santiago. A gente está em Ames, inclusive tem até a área de fazer manutenção da autocaravana aqui. A gente está no tipo um bairro, é o Milhadoiro. Aqui, gente, nós já achamos assim, bem diferente de Santiago, sabe? Porque ela já tem um aspecto assim muito mais organizado, olha só. Esse aqui tudo é área de autocaravanas e os prédios mais novos. A gente percebe também a arquitetura, né, mais moderninha e as calçadas maiores, também mais largas, mais amplas. Então aqui nessa zona a gente moraria. E principalmente bem ali assim, tem um Mercadona, tem ginásio para fazer exercício físico, tem escola, tem, olha aqui, uma construção nova também. Então aqui, assim, aqui nessa zona a gente moraria assim. Passa até ônibus, transporte público, né, aqui também. Mas é bem legal. É bem diferente já daquela zona de Santiago, já tem uma cara mais moderna. Bom, galera, agora fazendo a nossa avaliação, tá? Santiago é uma cidade turística, uma cidade que atrai muitos jovens, uma cidade que a gente vê muito restaurante, a gente vê muito a vida acontecendo aqui, cheia de comércio. Os preços, mais ou menos, não é nem tão caro, nem tão barato, dá para você viver tranquilamente aqui. Mas tem alguns pontos que fazem a gente não querer morar aqui, tá? Que é a questão principal, é a cidade íngreme, galera. Pô, a gente dá uma voltinha aqui, a gente fica cansado, porque é muito sobe e desce. Então a gente mostrou boa parte da cidade, tem shopping aqui também, mas fica um pouco distante, não tem como a gente ir andando até lá, tá? Mas tem shopping então para fazer compras, mas pelo motivo de ser muito íngreme e os preços ainda não serem tão razoáveis para compensar uma escolha aqui, seria por esse motivo que a gente não moraria aqui, tá? Mas lembrando, Álvaro, a cidade não presta, tu e a Aline não moraria, não presta. Não, galera, não é isso, tá? É a nossa visão, o nosso estilo de vida, são muitos fatores que fazem a gente, poxa, gostei da cidade, não gostei, muitas coisas. Vocês vão ter experiências diferentes se vocês vierem para cá. Quem mora aqui tem experiências diferentes, provavelmente gosta de viver aqui. Tem muito estudante, então sinal que a cidade é boa, então atrai gente. Depende das preferências de cada um, exatamente. Não é que a gente esteja dizendo, a cidade não presta, é só a nossa visão do que a gente acha. A gente, no caso, não moraria aqui, porque a gente já encontrou algumas outras cidades que fazem mais o nosso estilo de vida. Sim, para quem, por exemplo, eu quero estar próximo de Portugal, num local que fala bem que fala o galego e está perto do meu idioma, o português, aí ok. A gente está, acho que, sei lá, 1 hora para 2 horas de Portugal, talvez. Sim, eu vi que aqui tem uma irmandade muito grande com Portugal, até em questão de indústria. A gente ouve muito português. Sim. Andando por aí, a gente ouve muita gente falando português. Inclusive, eu vi um dado até interessante que os portugueses, eles movimentam muito turismo para cá por conta do Caminho de Santiago. É a segunda rota mais famosa, é a portuguesa. Mas assim, é aquela questão, é preferência e gosto pessoal. Não entrou nos nossos gostos pessoais, então por isso a gente não moraria. Bom, galera, espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. Lembre de deixar o like, deixar o comentário o que vocês acharam da cidade, se inscreverem aqui no canal. A gente também tem um outro canal, que é um canal que a gente posta conteúdos de aventura. São outras coisas que a gente não posta aqui no canal principal. Segue a gente também no Instagram, tá? Vou deixar aqui para vocês o nosso Instagram. E espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Santiago aqui comigo e com a Aline. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo!